Salve nação, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, no vídeo de hoje aqui vamos ver aí, né, a informação do Zinho, né, e também passar os créditos aí para a ESPN, ver o que eles vão falar aqui, né, pessoal, a refém aí, né, de Bruno Henrique e o contrato dele com a equipe do Flamengo, né, que ainda não foi confirmado, né, a equipe do Flamengo tá procurando aí uma solução para tentar, né, renovar aí o contrato com o Bruno Henrique. Por quê? Porque Bruno Henrique aí está se tornando uma joia importante no mercado e principalmente para a equipe do Flamengo, né? Então bora aqui para esse corte, fica até o final do vídeo. Se você está até aqui, não esqueça, né? Deixa aquele like que é muito importante, ativa o sininho de notificações e bora lá. Renato no Grêmio, como qualquer técnico de qualquer clube brasileiro, qualquer um mesmo, não tem ninguém que possa dizer que abre mão do Bruno Henrique, que não se interessaria pelo Bruno Henrique. Acho que até o fato dele, claro, é verdade, o Renato que é um velocista, que é um jogador de lado, que é um jogador forte no 1 contra 1, mas mesmo que não quisesse, o Bruno Henrique provavelmente ele gostaria de ter no seu elenco. Então, a declaração em si já não surpreende por esse motivo. E de resto, vamos falar a verdade, ele dizer o que disse, não tem mal nenhum para o Grêmio, porque ele falou óbvio, e de alguma maneira ajuda o Bruno Henrique nessa negociação, porque Flamengo, ajuda. né? É óbvio que se ninguém está falando em contratar o Bruno Henrique, por mais que a gente saiba que é um jogador interessante, na hora que tem, o Grêmio está de olho, hein? O Grêmio quer, na hora que isso vira uma notícia, é um argumento, é uma carta na manga que o Bruno Henrique vai ter na hora de negociar. Então, eu acho que não é nem pela amizade entre eles, provavelmente o Renato falaria isso de outros jogadores da mesma qualidade, que não fossem amigos dele, mas, de qualquer forma, é algo que é positivo. Tira um dinheiro do rival, né, que é endinheirado. Então, eu acho que o Renato também sabe, muitas vezes, o que ele fala e sabe o que as suas falas vão gerar, né? Pois é muito difícil também você entrar nessa briga quando a parte financeira do Flamengo é tão equilibrada desse jeito, né? Você coloca e começa a falar quem é que vai dar mais aqui, se é que o Bruno Henrique entraria em um leilão, ficaria muito, mas muito complicado. Então o Flamengo já começou essa primeira conversa oferecendo 1 ano de contrato, o Bruno Henrique quer 2 mais um variável, e aí a gente imagina que o Flamengo vai fazer isso. Veremos então logo depois da final da Copa do Brasil. Mas é um Flamengo que está muito bem financeiramente falando, a gente segue falando disso por aqui, porque agora o Procon foi lá. O que entrega mais. Teria o Arrascaeta ali, mas o Arrascaeta tem uma questão física que não está deixando ele fazer tudo que costumava fazer em outros tempos pelo Flamengo. E o contrato do Bruno vence no final do ano. Já pode assinar um pré-contrato. Sabendo Onde é que disso... assina? O quê? Qual é o papel que tem que assinar? Você está querendo assinar? Agora! Não é só você Bruno que está Henrique? querendo assinar, não. A Grécia está querendo assinar, o Grêmio está querendo assinar. O Bruno Henrique? Tem muita gente querendo assinar esse papel Assina aí. agora. Eu vou falar pra você, o Bruno Henrique, se fizer a proposta pra ele vai ficar no Flamengo. Ele vai ficar no Flamengo, ele gosta do Flamengo. O Bruno Henrique então vai vou ficar. te contar um segredo, hein, Zinho? Já fizeram a proposta para ele. Ele, num primeiro momento, falou não. Assim não. E fez uma contraproposta ao Flamengo. Boa. Agora, a situação é a seguinte. Tem uma finalzinha aí, né, para jogar. Aí que eu Vai acho ficar ruim. tudo para resolver depois, mas eles estão tentando se acertar. Eu acho que a vontade do Bruno, e aí você que está aí no Riozinho, deve saber disso melhor que eu, é permanecer. Mas ele quer uma valorização. Assim, assim, para mim é uma prioridade também. Ofensivamente é o melhor jogador. Não estou falando de meio campo, estou falando dos atacantes. É o cara que ninguém faz a função dele. Que isso, Zinho? O Pedro não faz, o Gabigol não faz, o Everton Cebolinha, o Luiz Araújo, não. Não, nenhum deles fazem a função. Porque o Bruno Henrique faz a função deles misturados. Ele faz a função pelo lado, dando amplitude, drible, com a passada larga, e faz a função do centroavante de gol. Então, ele faz o que o Luiz Araújo faz pelo lado, ele faz. O que o Everton Cebolinha faz do outro lado, ele faz. O que o Gabigol faz de gol, o que o Pedro faz de gol, ele faz. Então, para mim, ele é a prioridade. A prioridade para a renovação. Agora, não sei qual é a pedida dele. Porque ele deve estar pensando o seguinte: talvez seja o último grande contrato e, de repente, ele quer um contrato mais longo. Também. E aí o Flamengo deve estar assim, pô, mas pela idade não dá para fazer um contrato tão longo. Eu não tenho essa informação exata. Vou até procurar aqui
né? Devia ter feito isso antes, mas se não for hoje, a gente fala amanhã, fala na sexta. Pascoal, vou estar na sexta com você, tá bom? Muito obrigado. Fica tranquilo. Eu agradeço. É bom de vez em quando trabalhar de sexta-feira. Isso é muito agradável. Assim, eu não sei os valores. Ele já tem um dos salários mais altos do elenco, né? Se ficar atrás é do Gabigol. Arrascaeta, Davi meio Luiz. Parecido o salário. Mas acho que é meio... Tá ali, né? Tá ali nessa faixa. Não vou falar números aqui, que também não é o caso, mas é um salário muito bom, alto. Acho difícil no Brasil algum clube, a não ser que fosse um Palmeiras, né? Um Atlético Mineiro, não sei. Também O não Grêmio, tá com essa, que o Renato tá com essa sinalizou crise. interesse, Mas, é difícil. Mas acho difícil cobrir uma proposta do Flamengo. Teria que ser um clube de fora. Ou alguém aqui, esse cara se vem pro meu time, vai fazer uma diferença, que vai vir título. Eu acho que o Bruno Henrique vale esse esforço. Por isso que eu acho que o Flamengo tem que fazer um esforço muito grande para a renovação, botar ali custo, benefício, tempo, duração. Isso é o trabalho deles, né, dessa diretoria, dessa direção aí, de ver o que tem de condição. O Flamengo tem uma condição financeira muito boa, não é à toa que foi um dos que mais contrataram ou gastaram nessa janela. E eu acho que o que esse cara já fez, a história que ele tem no clube e que ainda está fazendo, porque nesse momento, ofensivamente, ele é o melhor jogador, vale a renovação e fazer um esforço para, pelo menos, chegar perto naquilo que o atleta... Já teve as questões físicas lá e o Flamengo topou ajustar esse tempo de contrato. Acho que 2 anos de contrato para o Bruno Henrique, eu acho que normal. Vamos fazer um contrato de 3 anos com dois fixos e um variável. Depois, no final da segunda temporada, se senta para discutir a terceira temporada ou não. Isso pode ser feito. Se eu fosse o Flamengo, eu não abriria... Não tem outro Bruno Henrique para contratar, hein? Acha outro Bruno Henrique rapidinho aí, esse multijogador, como disse o Zinho. Né? E outra coisa, mas ele vai com 34, vai jogar de centroavante. Ele perdeu, eu joguei na área. Tem uma impulsão que poucos jogadores têm. Tem uma visão de gol que poucos jogadores têm. Se o Flamengo não renovar o contrato, não chegar a acordo com o Bruno Henrique, eu tenho certeza que outros gigantes do futebol brasileiro o contratarão. Não tem, sabe, o Bruno Henrique joga nos 20 da primeira divisão, sorrindo. Fácil. Sorrindo. Ele joga nos 20 da primeira divisão. Então o Flamengo vai ter que se esforçar, porque não tem outro Bruno Henrique no mercado. Eu acho que tem algumas coisas aí, né? O Bruno estava lesionado até bem pouco tempo atrás. 8 meses, procurou, 8? Não me lembro mais o tempo, mas foi bastante tempo. O Flamengo não o procurou antes. Ele volta ao time e ele reage, se recoloca muito rápido e já tem proposta, interesse, tanto de dentro do Brasil quanto de fora. Então agora ele está numa situação confortável para negociar. Ele tem a força na mesa para negociar. Eu entendo o Flamengo também, porque a lesão do Bruno Henrique foi muito séria. Então você tinha, né, aquela incerteza, aquela insegurança de como é que ele ia voltar, e a gente está vendo como é que ele voltou. Esse cara aí foi rei da América, esse cara é o rei dos clássicos, jogo grande ele não afina, ele cresce, ele decide, velocidade absurda em campo aberto ele te destrói, né, porque ele passa a quinta marcha e te atropela, né, tem o drible, tem o desequilíbrio, tem a finalização. Gente, ele é o ponta que entrega gol. Isso é uma grande carência no futebol brasileiro. É o ponta que sai do lado esquerdo para, em alguns momentos, vir até um pouco mais por dentro, pode jogar como um camisa 9, foi utilizado assim também já pelo próprio Sampaoli, né, naquele jogo da Libertadores, né, contra o Olímpia, na partida de ida. Né, e o time melhora quando ele vai jogando um pouquinho mais por dentro. Então, assim, ele é um cara muito valioso. Faz um gol de cabeça no passe do Gabigol. Exatamente, porque tecnicamente ele é muito acima da média. Ele tem uma mentalidade vencedora que contagia o grupo, que contagia a torcida, e ele tem uma representatividade enorme para o clube, para essa geração vitoriosa. O torcedor do Flamengo vê o Bruno Henrique em campo, ele já fica animado. Ele se sente representado por aquele cara, ele é um símbolo. Ele é um ídolo do Flamengo. Então acho que hoje ele tem que ser uma prioridade máxima.
Porque a gente tem um ano complicado coletivamente do Flamengo, com muitos problemas e um planejamento que acho que pecou muito, mas individualmente ele é um cara que está sobressaindo, está desequilibrando, que está se destacando. Olha o que ele jogou contra o Botafogo. O golaço que ele fez, ele tira um coelho da cartola. Então assim, se você perder o Bruno Henrique agora, você vai perder um cara importantíssimo dentro de campo e fora de campo. Ele é a alma do Flamengo em vários momentos, assim como acho que o Gabigol também é um cara que, né, balança e consegue até modificar a atmosfera de estádio, né? Mostrou isso na última temporada. O jogo contra o Atlético Mineiro, enfim. Todo mundo sabe qual é a história do Gabigol no Flamengo, de cor e salteado. Então assim, hoje ele é prioridade máxima. Hoje ele tem força na mesa de negociação e o Flamengo tem que fazer um esforço para a contratação desse cara. Sabe por quê? Ele não fica na zona de conforto, Dani. Ele é um cara que teve uma lesão seríssima e tá voando de novo, tá afiado. A história dele de superação é absurda. Então acho que ele teria que ser assim uma prioridade máxima porque ele tem muita lenha para queimar. E para finalizar aqui, pessoal, o nosso corte, né? Vamos passar aqui uma informação aí, né? Jogador, né, está fora da temporada e não joga mais em 2023. Sampaoli toma decisão definitiva e Medalhão não vai entrar mais em campo, né, neste ano. O treinador argentino chamou a responsa nos bastidores, né? Então vamos ver aqui quem foi o jogador, né, na notícia ainda. O Flamengo é um dos clubes, né, movido a títulos e quando isso não é possível, há muitas críticas e pressão a todo lado. Após ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil do ano passado, o rubro-negro sonharam alto com muitos troféus nesta temporada, mas o péssimo planejamento da equipe não deixou isso acontecer. E com isso aí, né, pessoal, vamos ver aqui no finalzinho o que fala. O arqueiro campeão de quase tudo pelo Flamengo em 2022 não jogará mais nesta temporada. Matheus Cunha é o titular e Sampa decidiu que Rossi será a segunda alternativa para a equipe do Flamengo aí no decorrer do ano. Então o Santos, né, goleiro Santos, não vai fazer nos planos aí do Sampaoli mais nessa temporada. Então é um negócio aí, né, o Santos perdeu espaço na equipe do Flamengo. Matheus Cunha agarrando muita bola. Chegou agora o Rossi, argentino Rossi, né? E vai ser a segunda opção aí, né, no decorrer das partidas para a equipe do Flamengo. Então, pessoal, comenta aqui na opinião de vocês, né, se o Sampaoli tem que dar outra chance para o goleiro Santos ou se ele fez certo, né, em já comunicar que não conta com o jogador para 2023, ainda este ano, né? E sobre a renovação aqui do Bruno Henrique, pessoal, deixe também aqui nos comentários a sua opinião, se o Flamengo tem que fazer essa renovação imediatamente ou se o Flamengo tem que esperar ir para a final da Copa do Brasil. Comente aqui, deixe a sua opinião. Esse aqui foi o nosso react de hoje, espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial e até o próximo corte.